Olá, boa noite. Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje falaremos sobre disfunção sexual erétil psicológica. Como tratar? Para debater o assunto, recebemos o Dr. Arnaldo Barbieri, da FM-USP, delegado do Estado de São Paulo da SBRASH, mestre em psiquiatria pela FM-USP, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, secretário de Sexologia da APAL, representando a ABP. Também conosco a doutora Fátima Vasconcelos, médica psiquiatra, diretora secretária adjunta da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Psicoterapia e Psiquiatria Forense pela ABP-AMB, chefe de clínica do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, presidente da Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina, o CREMERGE. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube, Facebook e Instagram, você pode enviar pelo espaço de comentários. Agora vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. Não é novidade que o lado emocional influencia, e muito, o desempenho físico. A falta de bem-estar mental pode desencadear diversos distúrbios e doenças no corpo humano. Este é o caso da disfunção erétil, que acomete 30% da população masculina de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. As causas emocionais para este problema podem ser diversas, como quadros de ansiedade e estresses extremos, traumas, baixa autoestima, entre outros. Mas a boa notícia é que existem tratamentos para solucionar a disfunção erétil psicológica. Esse é o assunto de hoje do ABP TV, que já começou. Às 20h33, estamos ao vivo. Participe, envie a sua pergunta. Vamos direto lá para o Rio de Janeiro, dar o nosso boa noite e agradecer pela participação em nome da BP e também do nosso presidente, doutor Antônio Geraldo, pela participação da doutora Fátima Vasconcelos. Doutora, muito boa noite. Eu gostaria já, doutora, de te passar uma primeira questão para a gente poder entender o que caracteriza a disfunção erétil, e isso é apenas a impotência sexual ou também compreende dificuldades de ejaculação? Bom, a disfunção erétil é, na verdade, uma dificuldade de conseguir manter, né, quer dizer, uma ereção e poder levar uma relação sexual até o final, tá? Quer dizer, então ele tem também alteração da ejaculação, tem ejaculação precoce, pode ter ejaculação retardada e pode ter anorgasmia. Então, na verdade, tem vários componentes, né? O que é importante, e é por isso que é tão importante, por isso que a gente começou com esse tema, é porque é um fato muito frequente, né, na população masculina, e é preciso e é tratável, né? Quer dizer, nós vamos ver as várias possibilidades, inclusive com o Dr. Barbieri, que é o especialista. Ok, doutora Fátima, o doutor Barbieri está com dificuldades na conexão dele, mas assim que ele conseguir entrar aqui, a gente também vai fazer as perguntas para o doutor Barbieri. Eu vou seguir com a doutora Fátima. Doutora Fátima, sabe-se que as causas para a disfunção erétil podem ser diversas, mas quais são os fatores emocionais que podem causar essa doença? Qual que é a principal causa da disfunção erétil emocional? Ansiedade de performance, né? Na verdade, assim, a pessoa, quer dizer, às vezes é uma pessoa que está iniciando a vida sexual e tem muita dificuldade e não consegue ter uma performance adequada, não consegue relaxar e ter uma relação sexual. Isso também fica muito complicado, porque essas pessoas, quer dizer, algumas dessas pessoas jovens, abusam de álcool, abusam de tabaco, têm uma vida sedentária, estão obesos, então são uma série de condições que dificultam, que pioram
orgânico do paciente e fazem com que ele tenha essa disfunção. E mais ainda, quer dizer, é uma coisa que é preciso ter um tratamento e para isso é preciso também incluir a parceira ou o parceiro nesse tratamento. Ok, doutora Fátima, muito obrigado. Deixa eu tentar contato com o doutor Arnaldo Barbieri. Doutor Arnaldo, o senhor consegue me ouvir? Acho que ele consegue ouvir a gente, mas nós não estamos com o áudio do doutor Arnaldo Barbieri ainda. Eu vou, enquanto a gente tenta o áudio do doutor, eu vou seguir aqui com a doutora Fátima, lembrando a você que você pode enviar a sua pergunta, a sua participação pelo espaço de comentários do YouTube, do Facebook e também pelo Instagram da ABP. Doutora Fátima, quais são as consequências que os pacientes podem desenvolver? Pois é, isso até que eu terminei atropelando já e já comecei a falar da resposta dessa pergunta, quer dizer, eu embuti. Mas, na verdade, são assim, em função disso, quer dizer, maus hábitos que podem levá-lo Então, fica um ciclo vicioso, né? Então, bebe-se muito, fuma-se muito, usa-se muitas drogas, e com isso você piora a condição. Então, de repente, você que já tinha um problema passa a ter um segundo problema. De novo, isso é que é importante, e aproveitar esse gancho, por isso que é importante a gente falar para o psiquiatra não especialista, né, sobre chamar atenção para o problema da sexualidade. Tá? Quer dizer, é muito importante e o psiquiatra na sua clínica pode já começar a ajudar, não tendo acesso a um especialista, que aí sim, numa condição mais complicada e mais complexa, vai precisar da ajuda dele sim. Ok, doutora. E como que é feito o diagnóstico, doutora, da disfunção erétil psicológica? Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico? Sabendo da incapacidade que a pessoa tem de conseguir ter uma ereção e manter essa ereção, né? Então, é diante disso que a gente já sabe que essa pessoa tem uma disfunção erétil. Doutora, e quais são... Vamos tentar contato com o doutor Arnaldo? Oi, tô doutor aqui. Arnaldo Barbieri? Deixa eu ver se ele está conseguindo me ouvir agora. Doutor Arnaldo? Tô ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo? Agora estamos te ouvindo também, doutor. Quero muito te agradecer pela participação, te agradecer aí pelo esforço em manter essa conexão aí conosco. Eu vou voltar aqui, doutor. Eu vou voltar aqui na primeira questão que eu fiz para a doutora Fátima, que eu também queria uma explicação sua inicial para introduzir aqui o nosso tema, que é o que caracteriza a disfunção erétil. E eu queria saber se ela é uma impotência sexual ou também compreende a dificuldade de ejaculação. Oi, boa noite a todos. Desculpa aí o transtorno. Na verdade, a disfunção erétil é um tipo de disfunção sexual, né? Antigamente chamado de impotência. Hoje não se usa mais esse termo. A gente divide a função sexual em desejo, no caso principalmente do homem, né? Desejo, excitação, que seria a ereção, no caso, né? Orgasmo e resolução, que é o depois, onde a pessoa fica... Tá ouvindo? Tá. Orgasmo e resolução, que é o depois, né? Depois do orgasmo, onde as coisas vão voltando à fase pré-excitatória, né? Então, o que a gente chama de disfunção erétil é só a fase da ereção, tá? O orgasmo é outro tipo de disfunção, que aí você vai ter anorgasmia, ejaculação precoce, né, retardo ejaculatório, ejaculação retrógrada, né, que é para dentro, mas aí é outro tipo de disfunção. Né? Disfunção erétil é só a questão da ereção mesmo, no caso do homem, na ereção. Né? Um transtorno excitatório, da excitação, não do orgasmo. Ok, doutor Barbieri, muito obrigado. Deixa eu seguir então com o senhor, doutor Barbieri, para mais uma questão aqui. Já uma questão vinda do nosso Instagram. Quem fez a pergunta foi a Lu também, né, Flor. Vamos lá.
A pergunta da Lu Flor é a seguinte, doutor Barbieri. Um homem pode se sentir intimidado por um parceiro ou uma parceira por algum complexo, por exemplo? Pode, o homem põe muito. O homem, desculpa o termo, né? Mas ele é muito pintológico, né? Ele concentra muito na questão do pênis, e muitos são muito preocupados com o tamanho do pênis, e na grande maioria das vezes isso não tem nada a ver, ele tem um tamanho normal. A vagina tem em torno de 11 centímetros, e teoricamente um pênis ereto com 11 centímetros, né, chegaria até, né, completaria aí o espaço da vagina, né? E o prazer da mulher é na frente, é no clitóris, é ali no ponto G, que é no começo, né? Então, esse negócio de pênis pequeno, é claro que tem mulher que gosta de pênis maior, mas tem também mulher que gosta de pênis menor, tem gosto para todo mundo. Então, o cara, muitas vezes, ele fica muito preocupado com o pênis, com o tamanho do pênis, com o desempenho dele, se o negócio vai funcionar, se não vai funcionar. Aí ele tem uma descarga de adrenalina aí que não funciona mesmo, né? Aí ele perde a ereção, porque quando você estimula a adrenalina, os receptores alfa-adrenérgicos, eles dão queda de ereção, né? Ou então dão ejaculação precoce também, ou as duas coisas. Então a ansiedade com a descarga de adrenalina faz haver uma ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, ou ambas as coisas, tá? Então essa é a questão. Então, vamos lá, o que mais? Muito obrigado, doutor Barbieri. Deixa eu passar aqui também outra questão agora para a doutora Fátima, vinda lá do nosso YouTube. A questão é a seguinte, doutora: tanto a emocional como a hormonal pode ter perda de ereção? Como diferenciar? Na verdade, desculpe, como tanto a Acho que ele está perguntando emocional tanto o como lado, né, o lado emocional como o hormonal pode ter perda de ereção. Como diferenciar? sim, Questão aqui que sim. chegou pelo YouTube. Pois é, na verdade, assim, é quando você faz uma entrevista com um paciente, você vê que não existe nenhuma alteração hormonal, só existe mesmo uma ansiedade de desempenho, né? Quer dizer, essa preocupação que o Barbieri já falou aqui, quer dizer, de que o homem fica intimidado, especialmente numa primeira relação, né? Com a sua performance, porque o homem se obriga a ter uma performance extraordinária. E não é isso, né? Quer dizer, muitas vezes o exagero do paciente, do homem, até assusta a companheira, né? Exatamente. Doutor Barbieri, gostaria de complementar? Na verdade, a disfunção erétil ela pode ser causada por questões psicológicas, questões hormonais, questões vasculares, questões neurológicas, questões medicamentosas, né, que são muito comuns, por exemplo, medicações anticolinérgicas, já que a acetilcolina é importante para a ereção, né, questões de doenças sistêmicas, tipo insuficiência renal, insuficiência cardíaca, alterações tiroidianas. Então, na verdade, você tem... o importante diante de uma disfunção erétil é ser descartada doenças físicas, né, tratar doenças físicas, por exemplo, o hipotiroidismo, ver as medicações que interferem na ereção, né? Por exemplo, medicações anticolinérgicas, medicações antidopaminérgicas, medicações serotoninérgicas, várias delas podem interferir na ereção. E também você tem que ver o diagnóstico sexual como um todo, quer dizer, como é que esse paciente, como é que estão as fantasias dele, ele tem transtorno parafílico, que são aquela sexualidade diferente, vamos assim dizer, né? Ou não, ele tem disfunção de orgasmo concomitante ou não, ele tem falta de desejo ou não, né? Então, quando você tem os hormônios baixos, por exemplo, o hormônio masculino baixo, e não é só a questão da testosterona, né? Tem a testosterona livre, tem dihidrotestosterona, tem alteração de prolactina, tem um monte de coisa que pode influenciar no nível de testosterona efetiva. E aí, quando você tem, por exemplo, um nível de testosterona baixo, você principalmente vai perder o desejo. Agora, a ereção também pode ser afetada por um nível de testosterona baixo, tá?
Então é o conjunto da coisa. A questão psicológica aí tem inúmeras coisas, ansiedade de desempenho. O homem, como eu falei, fica muito preocupado, né, com a parte de baixo. Porque a mulher, quando não está afim de ter relação, por exemplo, ela pode dizer, eu estou menstruada, eu estou ovulando, não tomei pílula, o papai não deixa, moral não permite. Em último caso, ela pode ter a relação, mesmo sem vontade, mas claro que isso não é desejável, mas ela consegue ter a relação. O homem não pode dizer, né, que ele tá menstruado, que o papai não deixa, que a moral não permite, enfim. E o que é pior, ele não pode fingir. Então isso gera uma angústia muito grande no homem, e a própria angústia, você tem liberação de adrenalina, e ali você tem acaba fazendo com que a ereção se desfaça, né? Outra questão diferencial da ereção psicológica para a ereção, para as disfunções por causas orgânicas, tipo hormonal, é que na masturbação, normalmente, quando a questão é psicológica, o homem consegue normalmente. E na relação sexual, muitas vezes não. As ereções noturnas também são normais nas psicológicas, né? Agora, é claro que isso é uma abordagem muito simplista, você tem que ver aí várias coisas, né? Porque tem um monte de coisa que faz haver ereção e um monte de coisa que faz perder. Por isso que é importantíssimo você ter um diagnóstico global do paciente, ou seja, um diagnóstico médico geral, por exemplo, hipotiroidismo, um diagnóstico psiquiátrico é fundamental, né? Então, por exemplo, se ele tem depressão, se ele tem ansiedade generalizada, se ele tem fobia social, tá? E um diagnóstico sexual, né? Se ele tem só disfunção erétil, se ele tem disfunção de orgasmo também, se ele tem transtorno parafílico concomitante, se ele tem um monte de coisa. Então, para cada paciente tem que ser individualizado conforme o diagnóstico médico geral, psiquiátrico e sexual, incluindo as medicações. O que tem de medicação que influencia negativamente na sexualidade é uma festa, né? Por exemplo, um senhor, uma vez que eu atendi, o cara tinha 38 anos, né, relativamente jovem, estava perdendo a ereção com a esposa. O que tinha acontecido? Ele era um cara muito ansioso, foi num cardiologista, estava hipertenso, o cardiologista passou um beta-bloqueador para ele. E o beta-bloqueador, né, alguns chamam de beta-broxador, né? Por quê? Porque as fibras beta-adrenérgicas são importantes para a ereção, enquanto as alfa atrapalham a ereção, faz perder a ereção. Se o cara bloqueia a beta, tomando um beta-bloqueador, e é muito ansioso, a adrenalina que libera vai tudo para a alfa, né? E aí, porque o beta está bloqueado, e aí a chance dele perder a ereção é muito grande. Então, o simples fato, às vezes, dele tomar uma medicação para pressão alta, pode fazer ele perder a ereção e até estragar o casamento dele, porque aí já vem as fantasias da mulher, que o cara não gosta mais dela, que ele tem outra, que ele, na verdade, ele gosta de homem. Então começa a aparecer um monte de fantasia na cabeça, às vezes, da mulher, e que acaba fazendo o relacionamento ficar ruim. Aí o próprio problema do relacionamento acaba atrapalhando a relação sexual também, né? Porque um relacionamento conturbado é sempre um problema, né? Ok, doutor, muito obrigado. Eu tenho mais uma questão aqui da Lu Flor, deixa eu enviar ela lá para a doutora Fátima Vasconcelos. Doutora, a Lu Flor escreveu assim: sendo a virilidade do homem um fator importante para o homem, como ela fica nessa situação? Como ele fica nessa situação, né? Deprimido? Esse é que é o problema, ele vai ficar deprimido. Se é uma relação antiga, se ele tem um casamento, se ele tem uma namorada já de algum tempo, existe até a possibilidade de que eles possam conversar sobre o assunto, que de repente ele possa procurar uma ajuda que vai orientá-lo no sentido de, olha, conversa com a sua namorada, com a sua esposa, com coisa. Se ele não tiver, se tiver numa relação nova, aí acabou a história, porque não vai ter segunda vez, né? Quer dizer, porque ele não vai conseguir ter um desempenho que interesse a companheira. Ok, doutor Barbieri. Lá pelo YouTube, a Alba Valéria, ela perguntou assim: quem teve câncer de próstata pode ter problemas? Pode, é muito comum, porque você tem lesões, grande parte das vezes você tem lesões nervosas, né?
E como eu falei, a inervação, né, o sistema nervoso é muito importante para você ter ereção. Se você vai tomar uma medicação tipo um sildenafila, essas medicações pilulinhas azuis, que são medicações para ereção, essas medicações são necessariamente, precisa ter um sistema nervoso íntegro ali, porque se você tiver uma lesão parasimpática, por exemplo, ali, ele não vai ter nem a formação do óxido nítrico, então o remédio não age, porque ele age na degradação, né, na degradação do GMP ciclo que precisa do óxido nítrico. Então, se você não tem nem óxido nítrico, você nem forma o GMP ciclo na quantidade adequada dentro da célula muscular do sinusoide. Quer dizer, o que é o sinusoide? As arteríolas, né, que tem dentro do pênis e que vão encher de sangue para favorecer, para formar a ereção. Então, se você nem tem formação de óxido nítrico, você não tem inervação, você não consegue. Agora, o que acontece? Hoje em dia, existem cirurgias mais modernas, inclusive robóticas, que tendem a preservar mais essa inervação, né? E preservando essa inervação, às vezes nem precisa tomar medicação tipo sildenafila. Então, tudo depende da extensão da lesão, da técnica utilizada na ressecção da próstata, etc. E, enfim, tudo isso aí pode levar a problemas de ereção ou não. Agora, caso a sildenafila não funcione, pode funcionar, às vezes, uma injeção, que o pessoal usa uma injeção intracavernosa de papaverina, fentolamina e prostaglandina, ou só de prostaglandina, né, que tem uma aí com nome comercial. E, em último caso, ainda o cara pode pôr a prótese. Então, na grande parte dos casos, mesmo com cirurgias radicais de próstata, o cara pode ter ereção de uma dessas maneiras, entende? Ok, doutor Barbieri, muito obrigado. Bom, são 20 horas e 52 minutos. É hora de saber o que é destaque no nosso Semana ABP. A ABP está recebendo sugestões de trabalhos para o terceiro CBP online e para a 9ª Jornada Nacional de Emergências. Entre no site da associação para conferir mais informações e envie seu trabalho científico. Últimas semanas para acessar o CBP híbrido. Não perca a oportunidade de participar de mais de 60 atividades científicas que trazem os conteúdos mais atuais e relevantes para a especialidade. Acesse www.abp.org.br/CBP híbrido e inscreva-se. O programa preliminar do 7º curso de atualização em esquizofrenia já está disponível no site da ABP. Confira agora mesmo e garanta a sua vaga. O 39º CBP está com condições especiais de pagamento. Aproveite o parcelamento em até 9 vezes. Informações completas no site do Congresso. Seguindo aqui com o nosso debate ao vivo, doutora Fátima, como que a parceira ou o parceiro podem ajudar o paciente com disfunção erétil psicológica? Pode ajudar primeiro, até tendo uma atitude respeitosa, abrindo uma certa conversa e, quer dizer, num primeiro momento, quer dizer, alguma situação entre o próprio casal. Mas, dependendo da extensão do problema e do tempo que isso vem acontecendo, vale a pena procurar um terapeuta que vai orientar e que vai trabalhar as questões do casal, porque essa que é a diferença, né? Muitas vezes, quer dizer, diferente das situações em que basta um comprimido, um Viagra da vida, um Cialis da vida, eu vou falar o nome comercial porque todo mundo já conhece, não tem nenhum problema. Mas é diferente. Então, nesse caso específico, né, quer dizer, é preciso que haja uma conversa e uma conversa intermediada por um terapeuta que vai resolver as tensões do casal, que são, muitas vezes, a razão da confusão, da situação, né? As pessoas estão estressadas, a gente viveu nessa pandemia, quantas e quantas pessoas tiveram problemas sérios, porque todo mundo trabalhando em casa, sobrecarregado e preocupados com a vida e com os filhos, e mudou radicalmente a nossa vida.
E isso trouxe complicações, sim. Ok, doutora, muito obrigado. Doutor Barbieri, a Vivian, que acompanha a gente lá pelo nosso Instagram, ela perguntou o seguinte: quando trabalhar em conjunto com o urologista frente a uma disfunção erétil? Veja bem, as disfunções sexuais, né, a sexualidade em si é uma área multidisciplinar. Né? Então, no mínimo, alguém da saúde mental, né, psiquiatra, ou psicólogo e um urologista tem que ter caso o cara for do sexo masculino. Tá? Então, é importante ele descartar algumas coisas. Por exemplo, nós, psiquiatras, não vamos examinar as partes íntimas do paciente. Né? Isso aí é função do urologista. E, por exemplo, o cara tem varicocele, né, que são varizes, né, na região escrotal, ele pode ter consequências, pode ter alterações hormonais por conta disso, pode ter, né, e isso, por exemplo, diminui o desejo, pode interferir na ereção. Então, na verdade, ele tem que fazer o diagnóstico do paciente como um todo, né, para a gente poder chegar na melhor maneira de tratar cada um. Eu, por exemplo, costumo pedir uma avaliação, assim, em termos de exame, bastante completa, né, com hormônio tiroidiano, com questões de colesterol, triglicéridos, né, tudo. E mais um monte de coisa para a gente poder até ajudar o urologista. Mas isso não dispensa de maneira alguma o urologista. Ele tem que examinar o paciente, por quê? Porque volta e meia pode acontecer, às vezes, uma anomalia no pênis, alguma coisa que possa estar prejudicando. Né? Eu já tive caso de paciente com disfunção erétil que ele tinha um problema no ducto, lá na hora de sair o esperma dele, não saía direito, era meio entupido. Então isso aí vai criando um trauma psicológico no cara, esse trauma psicológico vai fazendo ele ficar estressado, ficando estressado, ansioso, ele perde a ereção. Então as coisas têm que andar juntas, a gente tem que trabalhar multidisciplinarmente. Né? Ok, muito obrigado, doutor. Doutora Fátima, a pergunta agora é do Wagner Vieira, ele enviou para a gente pelo Facebook a seguinte questão: como a banalização do erotismo e pornografia podem influenciar no comportamento sexual? Pois é, muito, muito legal, muito importante a tua pergunta, porque hoje uma das coisas que vem acontecendo, eu acho que o Barbieri também pode concordar comigo e pode também até conversar mais sobre isso, que é quantas e quantas pessoas começam a ter por dificuldades sexuais, começam a ver programas de televisão e assistir pornografia, e chega uma hora em que já não consegue mais ter prazer com a relação sexual e começa a se masturbar na frente da televisão, vendo... eu conheço algumas histórias desse tipo, eu não sei qual é a experiência do Barbieri, e confesso que eu estou muito até curiosa se esse tipo de comportamento é assim tão extenso quanto a minha percepção do meu consultório me deixou ver. Doutor Barbieri, gostaria Oi, de vamos complementar. lá. Então, ainda mais nessa pandemia, né, aumentou muito a frequência de pessoas fazendo sexo virtual. E quando eu falo sexo virtual, não é só assistir filme, né? É com meninas mesmo que aparecem e fazem, e elas têm assim, o que você imaginar tem, né? Mulher que, né, gosta de dominar e penetrar com o consolo o cara, mulher que gosta de apanhar, mulher que gosta de se vestir de cachorro, tem de tudo. Né? E muitas, aparentemente, parece, claro que elas fazem um papel ali, né, a fim de ganhar o dinheiro delas, mas muitas ali parecem até ter realmente grande parte desses fetiches aí, né? E com isso, muitas vezes o cara fala, bom, eu olho para a esposa, mas eu tenho um fetiche que a minha esposa não vai realizar nunca. Como é que eu vou chegar para minha esposa e dizer que eu gosto de ser penetrado? Ela vai achar que eu sou homossexual, coisa que não tem nada a ver. Na verdade, gostar de ser penetrado não tem nada a ver com ser homossexual, desde que ele seja penetrado por uma mulher ou por um consolo, alguma coisa, ou com o dedo da mulher, que eles chamam de fio terra, enfim. Muita coisa, às vezes, o cara não realiza no casamento, ele vai realizar virtualmente.
e as coisas mais diferentes que possam existir. Por isso falta muito diálogo, né? Eu já vi o caso, por exemplo, de um cara que estava tendo perda de ereção com a esposa, um casal muito jovem, tal, tinha um filhinho já, e ele perdia a ereção com a esposa e, no fim, ele não tinha coragem de falar que ele gostava do fio terra, ele gostava de ser penetrado, mas ele gostava dela e gostava que ela fizesse isso. Ah, doutor, mas ela vai achar que eu sou homossexual. E, no fim, era uma moça bem esclarecida, estava falando, não, eu sei que você não é homossexual, mas eu vou realizar isso com você sem problema nenhum, para mim, né? O que importa é a nossa satisfação. Só que eu também tenho uma fantasia que eu nunca te contei. Eu gosto de ser amarrada e levar uma surra. E aí, né, ele dava uma surra nela, do jeito que ela gostava, enfim. E ela enfiava o dedo nele, enfiava o consolo, acabou o problema. Né? É claro que tem que haver bom senso nessas coisas e tem que haver consentimento. E nem o cara vai levar ela para o hospital, né, mandar ela para o hospital, nem ela vai usar uma mandioca atrás dele, entende? Então você tem que ter aí um bom senso, né, e que seja consensual. Mas o fato é que muitas vezes as pessoas buscam isso virtualmente por conta da dificuldade de falar abertamente com a parceira ou parceiro sobre isso. E doutor Barbieri, eu gostaria de saber quais são os tipos de tratamentos disponíveis para essa disfunção e se essa doença tem cura. Então, que doença que tem cura, né? Totalmente, que você fala que o cara nunca mais vai ter. Né? Talvez apendicite, né? Que o cara tira o apêndice e pronto. Uma gripe o cara pode pegar outra, pneumonia pode pegar outra. Né? Então, falar tem cura é difícil, mas tem controle. Né? E o controle a primeira coisa, você tem que ter o diagnóstico correto. Como eu falei, diagnóstico médico geral, diagnóstico psiquiátrico e diagnóstico sexual. Todos os diagnósticos. O cara pode ter, por exemplo, um diabetes, que tem uma lesão nervosa, pode ter uma lesão vascular também. Ele tem depressão, mais fobia social, mais disfunção erétil e perda de desejo. Então você tem que ver tudo. Aí você tem que ver hormônio, tem que tratar o diabetes, obviamente. Em alguns casos, a lesão nervosa é irreversível. Às vezes ela responde a uma sildenafila. Então, a primeira coisa, em termos de remédio, para a ereção em si, a primeira coisa são as medicações tipo Viagra, Cialis, né? E existem também tratamentos que eles fazem a vácuo, né? Especificamente para a ereção. Outro tratamento um pouco mais radical são essas injeções, né? De fentolamina... Oi? Fentolamina, papaverina, prostaglandina. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode seguir, doutor. Pode seguir, doutor. Pode continuar? Então, e por último existe a prótese. Agora, é fundamental o tratamento da parte psiquiátrica também, né? Se o paciente tem depressão, como é que você vai tratar essa depressão no paciente com disfunção erétil? Você não vai usar uma medicação anticolinérgica, por exemplo, né, tipo um tricíclico que vai atrapalhar a ereção. Então você tem que estudar caso a caso. Né? O que você vai usar para esse paciente? Dependendo do remédio que você usa, diminui o desejo ou piora a ereção. Então, tudo, você tem que ter o diagnóstico psiquiátrico e saber lidar com a medicação que causa menos problema. Uhum. Inclusive, se ele usa remédio para pressão, por exemplo, que remédio que ele usa? Tem remédio para pressão, como eu falei, o beta-bloqueador, que atrapalha totalmente a questão, né? Atrapalha totalmente a questão. Então, é o conjunto da obra que vai fazer o melhor tratamento para cada caso. Pode mudar totalmente de um paciente para outro. São 21h04. Temos um recado importante para você.
Seguindo com o nosso debate ao vivo, doutora Fátima Vasconcelos, responda por gentileza a pergunta da Márcia. Ela enviou para a gente pelo YouTube a seguinte questão: como auxiliar pacientes que deixam de tomar as medicações por conta de impotência sexual? Aí a gente vai ter que ter uma boa conversa com esse paciente, vai ter que explicar a ele a importância do tratamento psiquiátrico, mas, evidente, a gente vai abrir o jogo com o paciente, vai conversar com o paciente e vai procurar uma substância que tenha menos efeito, né? Quer dizer, na vida sexual desse paciente, tá? Então, assim, a gente vai procurar algumas substâncias que têm menos interferência e então a gente vai usar essa substância. Isso é o que a gente tem que fazer. Exatamente. Gostaria de complementar, doutor? Não, só complementando, por exemplo, a bupropiona é uma medicação ótima para sexualidade, tá? Só que ela é péssima para ansiedade. Então depende do paciente, as nossas opções às vezes ficam um pouco diminuídas, tá? Então o paciente é muito ansioso ou depressivo, eu não posso usar bupropiona, eu vou ter que escolher outra medicação. Às vezes eu vou escolher, por exemplo, a mirtazapina, que era uma medicação de 5-HT2A, que não retarda o orgasmo, enfim, ele pode prejudicar um pouco o desejo, um pouco a ereção, mas pouca coisa, não é muito. Só que o paciente pode engordar para burro, então você tem que, para a escolha da medicação, você tem que ver o conjunto. Você pegar um paciente magrinho, super ansioso, etc., de repente a mirtazapina é uma boa, que não dorme, né, porque vai ajudar ele a dormir. Então, tudo isso você tem que tentar ver todos esses parâmetros para ver qual que é a melhor medicação para cada paciente. Ok, doutora Fátima, mais uma questão aqui para a senhora. A disfunção erétil psicológica pode desencadear outros transtornos psiquiátricos? Sim, pode. Pode desencadear uma depressão pelo sentimento de inadequação, pela infelicidade que isso traz. Esse paciente pode ter também, concomitantemente, um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo. Quer dizer, porque em psiquiatria, uma das coisas que a gente vê é que dificilmente você tem um paciente que não tenha um outro transtorno comórbido. Né? A gente, quando pegou um paciente que tem um transtorno depressivo, quando a gente olha um pouco mais, a gente pode encontrar ansiedade, pode encontrar transtorno obsessivo compulsivo, e aí, nesse caso, a gente também tem que procurar uma substância que se adapte, que tenha uma ação mais eficaz para este paciente e que atue, que não interfira, não piore as comorbidades que ele apresenta. E que o que diz o Barbieri, quer dizer, que também não seja uma mirtazapina da vida que vai transformar o nosso paciente magro em alguém obeso, né? Com certeza. Nós que somos psiquiatras temos que prestar atenção a isso, porque os pacientes engordam na frente da gente. Com certeza. Ok, doutora. Doutor Barbieri, quando se deve procurar um psiquiatra para fazer esse tratamento? Bom, se eu for puxar o saco para o nosso lado, eu vou dizer sempre, né? Mas é importante. Claro que um bom psicólogo pode ver essa parte emocional junto com um bom urologista, tudo, né? Mas o que acontece? Às vezes o urologista não tem experiência com as medicações usadas, né? Então, um exemplo, o cara tem ejaculação precoce, o urologista passa paroxetina, que retarda a ejaculação, tá? Aí o cara entra com 20 miligramas de paroxetina para o paciente que tem ejaculação precoce. Aí entrando com 20 miligramas, esse paciente começa a ter crise de pânico uma atrás da outra, porque no começo pode acontecer isso. E aí ele diminui o desejo, porque a paroxetina diminui o desejo. Então, é complicado. O ideal, no meu modo de ver, o ideal é que todo paciente passasse pelo psiquiatra também. Não é porque é live da BP, não, mas é importante porque essas coisas ficam... o urologista ele tem, claro, um certo conhecimento de medicação psiquiátrica, mas não como a gente, né? Então ele acaba, às vezes, fazendo umas coisas que pode ajudar. Por exemplo, a paroxetina vai ajudar na ejaculação precoce, mas vai prejudicar o desejo.
Então, quando eu entro com paroxetina para ejaculação precoce, eu procuro entrar com uma dose bem baixa e tentar tratar a ansiedade com outra medicação, tipo buspirona, por exemplo, que é pró-sexual, né? E entro com uma dose baixa, tipo 5 miligramas de paroxetina, e aí, conforme for, a gente vai aumentando essa paroxetina, né? E outra coisa muito importante para a questão da ejaculação precoce, no caso, é a fisioterapia pélvica, que é outra coisa que ajuda bastante, né? Então, por isso que a gente vai somando. Para você tratar o paciente bem, você tem que ir somando. E tirar, à medida do possível, né, essa mentalidade pintológica, né? Porque a mulher, até ela se excitar, tudo, ela precisa de um monte. É muito legal fazer várias preliminares, várias coisas. A partir do momento que o cara vai para a relação só pensando no desempenho do pênis, ele nem satisfaz a mulher e nem ele, no fim das contas. Infelizmente, isso é muito comum. Tá? Então você tem que ver todo esse aspecto aí da relação em si também, né? Das preliminares, tudo. Ok, doutor Barbieri. Doutora Fátima, isso pode acontecer em qualquer fase da vida do homem ou tem uma idade em que é mais propício a acontecer? Olha só, na verdade, assim, o homem jovem tem uma vida sexual mais ativa, né? E depois existe uma prevalência mais alta já em pacientes acima de 70. Por exemplo, 40% mais ou menos dos pacientes jovens, mais jovens, entre os 40 anos, podem ter transtorno sexual, disfunção erétil. E, na verdade, assim, aos 70 anos, é uma prevalência muito maior, né? Então, é esperado por várias condições. O Barbieri falou aqui o tempo todo de algumas lesões que acontecem pela coisa da vida, de a gente do paciente ter tido diabetes, de ter tido algum tipo de comprometimento físico, né? E com isso ele vai ter um risco maior de desenvolver essa doença. Sim. Doutor Barbieri, quer falar sobre esse assunto? A gente tem visto muito hoje, né, com essa liberação feminina da mulher, né, ter as relações sexuais, não ficar aquela coisa, né, que não podia, só depois de casado, de antigamente. O que tem acontecido? A gente tem visto, apesar do Viagra, né, que os meninos têm ficado muito ansiosos e alguns até adiam o início da vida sexual por medo de falhar, né? Então ele gosta da coleguinha lá do colégio, mas vai que eu saio com a coleguinha, eu sou virgem, nunca saí, vai que eu perco a ereção, como é que fica? Aí ela conta para as amigas, como é que vai ficar minha moral no colégio? E o cara às vezes vai adiando o início da vida sexual dele por medo de falhar. Isso tem acontecido muito comum, rapazes acima de 20 anos, inclusive, que a gente tem visto. Ansiedade de desempenho e do que vão falar dele. Doutor Barbieri, mais uma questão aqui para o senhor. Até se fazer o tratamento, a disfunção erétil ela acontece de forma esporádica ou por um período determinado? Segundo o DSM-5, para a gente chamar de transtorno erétil, as disfunções eréteis devem ocorrer pelo menos em 75% das vezes, em pelo menos 6 meses, tá? Aí a gente chama de transtorno. Agora, o cara perder a ereção eventualmente por N razões, isso você nem considera doença. E o cara tem que entender isso, né? Porque o que acontece? Às vezes o cara perde a ereção, aquele dia estava nervoso, levou bronca do chefe, brigou com a mulher e chegou na hora que quis ter relação, perdeu a ereção. Aí ele vai ficando ansioso nas próximas, isso pode se postergar, entende? Mas o fato do cara ter perda de ereção aqui ou ali de vez em quando, né, desde que ele esteja bem resolvido com isso, não é um grande problema. Tá? Claro que alguns vão preferir usar o Viagra antes para se garantir. Né? Eu tinha um amigo médico há muitos anos atrás, na época que eu era jovem, ele também, ele tinha acabado de se separar e ele já andava sempre com o Viagra no bolso. Aí eu falei, pô, mas você tá precisando? Ele falou, cada dia uma mulher diferente, sabe como é que é, né? Mulher nova a gente tem que impressionar, então eu uso aqui para, né, o negócio ficar melhor. Então é isso, né? Existe a insegurança masculina, o homem não pode fingir, esse é um grande X da questão. Inclusive,
Acredita-se que isso seja uma das causas do machismo, né? Porque se eu posso tudo e a mulher não pode nada, eu me sinto mais seguro, ela não vai me comparar com ninguém. Tudo. O que, obviamente, foi péssimo, né, para as mulheres. Graças a Deus que está melhorando. A Covid-19 e a disfunção erétil. O que esse período de pandemia aí pode ter afetado nessas questões sexuais para o homem? Peraí, eu não ouvi. Você fez a pergunta para quem? Para a senhora, doutora Fátima. Ah, tá. Você está perguntando sobre a pandemia? Isso, a gente recebeu aqui algumas questões sobre Sim, a pandemia e sim. a disfunção erétil. Que relação isso tem? Olha, primeiro, na pandemia, todos nós vivemos um tempo completamente atípico, todo mundo viveu uma pressão muito maior, quer dizer, várias pressões, a adaptação à casa, para alguns a ameaça de perda de emprego. Então, assim, viver, quer dizer, nem todo mundo tinha casa bacana, ampla e que de repente ia se arrumar. Muita gente teve muito problema para se ajustar. Então, a verdade é que o tempo da pandemia e do Covid levou muita gente, todos nós, eu acho pouco provável, não sei se vocês conhecem alguém que não tenha sido afetado pela pandemia. Acho que, de alguma forma, todos nós fomos afetados pela pandemia. Então, com isso, certamente, teve mais problemas, sim. Muita gente não sabia nem organizar a casa, botava no meio do quarto todos os trabalhos que tinha que fazer no dia seguinte. E isso, desculpe, não dá para ninguém funcionar bem vendo todos os problemas que vai ter que enfrentar no dia seguinte, né? Porque muita gente botava no quarto as tarefas que tinha que fazer no dia seguinte. Então, a verdade é que todos nós passamos por um estresse danado, ameaça de morte, amigos que a gente via que estavam morrendo, né? Nós somos médicos, então era uma população que estava com um risco muito maior. Então, certamente, muita gente teve transtorno. Eu não sei se existe já algum trabalho, não sei se a Carmita, se vocês lá no IPQ já estão fazendo algum estudo nesse sentido, da prevalência de transtornos, quer dizer, de transtornos sexuais durante a pandemia. Doutor Barbieri, gostaria de falar sobre isso? A pandemia foi primeiro que aumentou muito o sexo virtual, né? Como eu falei antes. Agora, as pessoas lidando o tempo todo com o medo da morte, né? Com ansiedade de separação, perdendo os amigos, tudo isso vai estressando. E no caso do homem, né? Já que o assunto é disfunção erétil, no caso do homem, essa questão profissional é uma coisa muito importante, que influencia demais na questão sexual, porque se o cara está, por exemplo, perdendo emprego, não está ganhando dinheiro, tudo isso aí vai levando o papel de provedor tradicional, masculino, né, acaba sendo afetado por essa crise toda, o desempenho sexual vai no pacote, né? Aí ele pode ter disfunção erétil, enfim, fora as doenças psiquiátricas que pode acontecer, que são comuns, né, como a depressão, síndrome do pânico, que vai por aí afora, né, que acabaram sendo mais afloradas durante a pandemia. E tudo isso influencia na sexualidade. Doutor Barbieri, ainda para o senhor, gostaria de saber se homens que já sofrem de transtornos mentais como a ansiedade e a depressão, se eles ficam mais suscetíveis a ter disfunção erétil. Sim, né? Porque, por exemplo, o cara que é muito ansioso, ele já tem uma descarga de adrenalina, né? Direto, e qualquer coisa ele começa a ter tremedeira, batedeira, e o negócio lá embaixo, né, vai de embrulho junto. Tá? Então, claro que a depressão é muito comum o cara ter perda do desejo, tá? E voltando àquele assunto, né, a questão da medicação que você vai usar para ansiedade, para depressão, você tem que, nesses casos, evitar ao máximo medicações que vão influenciar na sexualidade, influenciar negativamente, tá?
Então, tentar medicar a ansiedade à medida do possível com uma medicação tipo buspirona, usar um antidepressivo se for o caso que age menos na sexualidade, como a mirtazapina se ele for gordinho, bupropiona se ele não for muito ansioso, e outros, né, como a agomelatina, você pode usar a vortioxetina, né, que são medicações, vamos dizer assim, que dão menos disfunções. E o importante é isso aí. Agora, é o conjunto. Você tem que tratar da depressão, né, do indivíduo com depressão e do indivíduo que está com a disfunção sexual. E é claro que se ele piora da disfunção sexual, a autoestima piora e pode piorar da depressão. Então, é o conjunto da obra que vai definir a melhor terapêutica para cada um. Ok, doutor. Doutora Fátima, a insatisfação com o corpo, falta de confiança, a comparação que muitos homens fazem de si mesmo com outros podem ser impactantes psicologicamente na hora do ato sexual? Sim. Na verdade, hoje em dia, quer dizer, existe uma pressão enorme sobre o corpo da mulher, quer dizer, mas também já existe uma cobrança muito grande sobre o corpo do homem, quer dizer, ele vai procurar ser musculoso, vai frequentar a academia, e tem que se exibir, não é? Na verdade, também, quer dizer, hoje em dia, não é só a mulher que tem que se exibir, o homem também, para conquistar as meninas mais bonitas. Então, isso claramente dá problema, né? Ok, doutora Fátima. Doutor Barbieri, no caso dos homens que resistem a buscar ajuda médica quando o problema tem a ver com a sexualidade, isso pode agravar o quadro? Claro, né? Porque e como grande parte dos homens, ou a maioria, tem dificuldade de falar sobre a sua dificuldade com a própria parceira, né? Ou parceiro, se for um casal homossexual, então isso acaba perpetuando a questão e muitas vezes ele vai desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo por conta da disfunção erétil. Aí é uma via de mão dupla, né? A depressão pode levar a uma disfunção erétil e a disfunção erétil pode levar a uma depressão. E uma coisa vai piorando a outra. E se ele não procurar ajuda adequada, e quando eu falo adequado aí, fazendo o diagnóstico global, como eu falei, de tudo, tomando cuidado com as medicações, e, né, com várias medicações. Né? Por exemplo, o fibrato pode atrapalhar a função sexual, as estatinas menos, mas, enfim, é uma série de medicamentos que a gente tem que saber, né, que podem atrapalhar. Então, uma coisa leva a outra e a outra coisa leva a uma. Esse é o problema. Né? Ok, então, doutor. A depressão pode levar a uma disfunção erétil e vice-versa, é verdade. E o tratamento também. Ok, doutor, muito obrigado. Doutora Fátima, ficar muito tempo sem realizar o ato sexual pode fazer com que o homem fique com problemas emocionais e isso tenha um impacto na próxima vez que ele tiver uma relação? Eu acho que sim. Na verdade, já começa que se o homem ficar muito tempo sem ter relações sexuais, já significa que ele tem um pouco mais, ou quer dizer, ou está ansioso, ou está deprimido, quer dizer, porque não é normal, não é o que se espera, né? Quer dizer, a menos que esteja, bom, não, eu ia dizer preso, mas aí até tem relações homossexuais, tem relações, então, de repente, é pouco frequente que o homem fique sem ter relações sexuais, né? Uhum. Ok, muito obrigado, doutora Fátima. Doutora Fátima e doutor Barbieri, são 21 horas e 24 minutos. A gente já está chegando aqui na nossa reta final do nosso ABPTV de hoje. Doutor Barbieri, eu gostaria, nesse momento, das suas considerações finais sobre o nosso tema de hoje, sobre a sua participação. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né, que teve aquele tumulto no começo, não deu para a gente agradecer bem, cumprimentar de novo a doutora Fátima, que é um prazer fazer essa live com ela.
Bom, com relação à questão da disfunção erétil em si, a gente tem, esse que é o ponto, né? É muito importante a gente ter o diagnóstico médico geral, o diagnóstico psiquiátrico e o diagnóstico sexual, né? Ou os diagnósticos médicos gerais, os psiquiátricos e os sexuais. E a questão medicamentosa, né? Um exemplo, remédio para pressão alta, às vezes o cara tem uma pressão 16/11, ele toma um antihipertensivo, vai para 12/8, ele perde a ereção. Às vezes, mesmo com uma medicação antihipertensiva que não seja das piores, né? Se for das piores, como o caso do beta-bloqueador, então piorou. E é importante a gente saber dessas coisas e tentar avaliar aí o paciente como um todo, porque uma medicação que a gente usa pode prejudicar tudo e a mulher começar a fazer fantasia de que ele não gosta mais dela, que nem aconteceu com aquele caso lá do beta-bloqueador. E aí vira o problema de relacionamento e vai virando uma bola de neve. Tá? Então é fundamental a gente levar a sexualidade em consideração como psiquiatras, né? Ver como é que está a sexualidade do paciente e se realmente estiver prejudicada pela doença psiquiátrica ou pela medicação, a gente tem que abordar isso. Ok, doutor Barbieri, muitíssimo obrigado pela sua participação na edição de hoje aqui do nosso ABPTV. Uma boa noite e até a próxima. Doutora Fátima Vasconcelos, gostaria também das suas considerações finais. Olha só, foi um prazer, foi uma honra estar aqui com o Barbieri. Eu acho que quem nos assistiu vai perceber o seguinte, como nós psiquiatras precisamos saber coisas como o Barbieri trouxe, porque quantas e quantas vezes a gente tem um paciente deprimido e no afã de tratar esse paciente deprimido, a gente entra com medicação que vai piorar o quadro, da disfunção sexual dele. Então, é muito importante que a gente saiba mais e saiba trabalhar em equipe. Eu acho que esse tema precisa ser mais visto, vamos ver. E assim, da minha perspectiva de ser uma psiquiatra que trabalha no consultório, foi fantástico estar com um especialista em sexualidade, com tanto conhecimento, com tanta experiência. Obrigado, Barbieri, foi um prazer. Igualmente, prazer é meu, uma honra estar com você, Fátima. Muitíssimo obrigado, doutora Fátima, e também doutor Barbieri, pela participação nesta edição. Obrigado também a você que acompanhou a edição de hoje, que enviou a sua participação. Nós temos um novo encontro marcado na próxima terça-feira, às 20h30, ao vivo. Boa noite.